Pois é, nós vamos agora esperando aqui o contato com o prefeito de Jacareí, senhor Isaías Santana, que nós temos aí alguns questionamentos. Prefeito, muito bom dia, o senhor já pode me ver? Já sim, ver e ouvir nitidamente. Muito bom dia, nós agradecemos a sua presença no Abre Aspas desta sexta-feira. Senhor prefeito, nunca é bom a gente falar aí de um primeiro caso. Como estava Jacareí, já preparada para isso, e a partir de agora, com a confirmação disso aí, como prossegue o combate junto com todo o Brasil aí em Jacareí? Desde o dia 17 de março que nós acompanhamos os números de Taubaté, São José e Jacareí e tomamos as mesmas medidas, independentemente de ter havido ou não caso confirmado em Jacareí, porque sabemos que é uma só realidade política e geográfica e, portanto, o que acontecia em São José, o que acontecia em Taubaté, estaria acontecendo em Jacareí, mesmo que esses casos não viessem à tona em razão da logística de laudos e de informações. E todas as medidas foram tomadas, então, no primeiro momento, 17 de março, e no segundo momento, no dia 23. Essas medidas visavam o isolamento, visavam desestimular a aglomeração, visavam diminuir o risco de contágio. E, paralelamente, nós começamos a pensar em medidas para estruturar o atendimento médico nesse primeiro momento. E hoje já podemos anunciar uma mudança nos equipamentos de saúde para que a UPA Telmo Cruz tenha uma capacidade de ter 40 leitos de semi-UTI e até UTI, com apoio necessário, e isso já vai funcionar a partir da primeira semana de abril, já decidimos, e também já requisitamos um prédio bem localizado que tem capacidade para instalar 60 leitos para os casos menos graves. Essas decisões já foram tomadas ontem e já na primeira semana de abril nós teremos esses 2 equipamentos médicos para socorro às vítimas que precisarem, além da estrutura de hospitais particulares. Jacareí tem 163 leitos, juntando público e privado, portanto ganhamos 60 a curto prazo, e tem 56 leitos de UTI e ganhamos 40 a curto prazo. E numa outra frente, nós também estamos fazendo medidas para socorrer a população mais vulnerável na área social. O cadastro único está sendo referência para as medidas de ajuda da Secretaria de Assistência e as medidas de ajuda da Secretaria de Educação na assistência alimentar nesse momento. Algumas medidas econômicas a gente tem que esperar um pouquinho mais para discutir isso a partir da segunda semana de abril, esperar as iniciativas do governo federal, as iniciativas do governo do estado, para que o município, que é um ente com menor capacidade orçamentária e financeira, complemente aquilo que julgarmos insuficientes nas medidas tomadas pelo governo federal e estadual. Prefeito, nós aqui do Abre Aspas, assim como vocês aí da Prefeitura, estamos trabalhando para combater as fake news, né? Esses dias circulou um caso nas redes sociais de uma mulher que estava com um caso confirmado de coronavírus. A Prefeitura prontamente disse que se tratava de uma fake news, mas para relembrar os munícipes de Jacareí, quantos casos confirmados temos na cidade? Tivemos o primeiro ontem, e quantos suspeitos? Olha, existe um procedimento. O médico que atende, ele tem elementos suficientes para afastar a gripe pelo histórico do paciente. A gripe, o sistema de problemas respiratórios crônicos, quando é um paciente que não tem nada disso, ele pode suspeitar. E sem orientação adequada e sem seguir o protocolo do Ministério da Saúde, o protocolo da área de vigilância em saúde, um profissional de uma clínica particular, ao atender uma paciente, que aliás já tinha histórico de dengue, já tinha histórico de problema respiratório, colocou /coronavírus no diagnóstico. Só que são manifestações, sintomas comuns a uma série de problemas respiratórios. E não fez a coleta do material para encaminhar para os órgãos públicos para fazer a prova, para fazer o exame. Porque qual é o procedimento?
não tem histórico de problemas respiratórios, ou tem, mas está grave, deixa em quarentena, com cuidado e observação, recolhe o material, encaminha via Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, para o laboratório, que até hoje o único que está fazendo é o Adolfo Lutz, e aguarda e acompanha o quadro clínico. Se precisar de internação, se precisar de UTI, irá ter o apoio clínico hospitalar como suspeita ainda. E só depois que vem o laudo confirmando é que é caso definitivo, ou seja, não há mais discussão. Hoje nós temos, pelos dados de ontem à noite, 38 pessoas que estão sobre acompanhamento médico, observação, e se o quadro agravar, a gente tem protocolo do que fazer, que é internação, isolamento e cuidados mais precisos, se não, acompanhando com isolamento social, longe, a família cuidando sob orientação médica e acompanhando o quadro clínico. Confirmado apenas um, ou seja, retorno de laudo pelo Instituto Adolfo Lutz, apenas um. Perfeito. E esse paciente, ele tem quantos anos? Como é que ele está sendo tratado nesse momento? O quadro de saúde dele é bom, é estável? 56 anos, já está bem recuperado. Nós já fizemos o levantamento de todas as pessoas que tiveram contato com ele nesse período, para deixar em observação também, orientação de que se alguns sintomas aparecerem, procurar imediatamente o serviço de saúde, e estamos tomando todo o cuidado, como em todos os outros suspeitos também, nós tomamos essas providências para que as pessoas fiquem alerta quanto aos sintomas. Perfeito. Ontem o governo estadual emitiu uma nota dizendo que ia repassar cerca de 16,3 milhões de cidades com mais de 100 mil habitantes aqui do Vale, dentre elas Jacareí. Qual foi o valor repassado para Jacareí? E você já falou de outras medidas, mas esse dinheiro especificamente vai ser usado no quê? Olha, ainda não sabemos. Ontem à noite eu assinei a procuração para a Secretaria de Saúde assinar o convênio. Então, quando assinarmos o convênio aqui, saberemos qual o valor. Mas, basicamente, na saúde, o que nós precisamos é equipamentos e custeio do hospital de campanha, que vamos instalar com 60 leitos. Eu já tomei a decisão com recurso do município, e chegando recurso federal e estadual, ótimo, ajuda. Precisamos de todos os recursos, como também a Justiça em Jacareí já destinou 100 milhões de multas de cumprimento de pena, e vai passar tudo para a saúde. Então nós vamos ter um reforço, ajuda de todos os meios. De onde chegar nós vamos aceitar, mas independentemente disso, as decisões primeiras já foram tomadas, e nós vamos fazer uma reorganização das contas do município. A manutenção, portanto, da UPA Telmo Cruz como porta de entrada de todos os casos, porque ali nós temos capacidade para criar 40 leitos de semi-UTI e até um tratamento mais intenso, enquanto ampliamos o número de UTIs na cidade, que são apenas 56 e quase todas ocupadas, lamentavelmente, incluindo público e privado, né? E também o custeio dessa unidade de hospital de campanha, que vai ter uma capacidade de 60 leitos. Isso é a prioridade. E a outra prioridade também é do lado social, com o apoio alimentar para as pessoas que não têm outro jeito, dependerão de ajuda do poder público. Os efeitos econômicos a gente pensa a partir do dia 8 de abril, com as medidas tomadas pelo governo federal, que vem no primeiro plano, o governo do estado, a gente analisa e verifica em Jacareí o que a gente precisa complementar. Senhor Iséias Santana, para nós encerrarmos essa entrevista, infelizmente o nosso tempo é curto, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí ao público de Jacareí, nesse momento em que todos os governantes de todas as esferas têm uma posição de destaque, uma posição de referência frente à população, que, claro, precisa dessa liderança e dessa informação. Eu gostaria que o senhor deixasse aí alguns cuidados e uma breve mensagem ao povo de Jacareí, por favor. Primeiro cuide dos seus idosos. As famílias precisam se cercar e proteger os seus idosos. Segunda mensagem é para os líderes religiosos. Pensem,
reflitam e tomem decisões para evitar aglomerações, porque vale a pena esse sacrifício para poupar vidas. E a terceira é para os pequenos comerciantes e pequenos prestadores de serviços e liberais. Olha, é possível esperar até 7 de abril. Ninguém morre até 7 de abril. E mesmo que tenha problemas econômicos graves, a gente vai atender, vai receber e vai, junto com as duas esferas de governo, cuidar desses problemas econômicos. O que é irremediável é a vida humana perdida. Vamos nos esforçar para ser solidários e proteger as pessoas que precisam de proteção. Perfeito, senhor prefeito de Jacareí, o senhor Isaías Santana, que esteve conosco aqui, ao vivo, aqui no Abre Aspas desta sexta-feira. Prefeito, nós agradecemos muito a sua participação, uma boa sorte e força a Jacareí e ao seu governo aí neste momento tão difícil.